Nas últimas semanas temos recebido inúmeras questões de telespectadores sobre aconselhamento financeiro. Ora, o programa desta semana é-lhe inteiramente dedicado. Vamos passar o tempo todo a responder às perguntas mais frequentes que você nos tem colocado. Venha daí. Em pouco tempo, houve uma sucessão de casos graves com bancos portugueses. O último, que fez implodir o Banco Espírito Santo, afetou a confiança no setor financeiro português. O clima de incerteza instalou-se e está a abanar os níveis de confiança dos portugueses, que se questionam agora se devem continuar a confiar na banca e a investir em aplicações financeiras. Não é por isso de estranhar que a caixa de e-mail de Acordo Dinheiro se tenha enchido de mensagens onde os telespectadores perguntam quais são as aplicações mais seguras. Os depósitos a prazo são mesmo seguros e os títulos do Estado valem a pena. E se o Estado for à falência, não perdemos as nossas poupanças. Vale a pena investir em PPR e seguros de capitalização? São algumas das dúvidas que nos chegaram e que vamos tratar na edição de hoje. Nas últimas semanas temos recebido muitos mails de telespectadores a colocarem questões sobre as suas poupanças, ou seja, aconselhamento financeiro. Não perde pela demora. Neste programa vamos dedicar o tempo todo a esclarecer as suas dúvidas. Comigo tenho aquele que costuma estar no aconselhamento, que é o António Godinho, mexedor da OneBiz, que vai responder a todas as suas dúvidas. António, grande preocupação das pessoas é a segurança de depósitos e aplicações, o que está relacionado com esta história da agitação em torno dos bancos. Sim, é natural. Toda esta agitação coloca questões nas pessoas que nós temos respondido sempre da mesma forma. Depósitos, existe o fundo de garantia, para além da segurança do banco, se existir ou não. Pode não existir, mas há uma segurança que até hoje em Portugal não houve nenhum problema. Ninguém perdeu dinheiro com depósitos até hoje. Nem com BPP, nem com BPN, nem com o BES ou o Novo Banco. Por isso não existe qualquer questão em Portugal, ou qualquer dúvida, pelo menos 100 mil euros por titular e por instituição financeira, por banco, e depósitos, ou seja, depósitos, não é aqueles produtos que muitas vezes são vendidos como depósitos, equiparados, que são depois umas obrigações. António, deixa-me só dizer às pessoas, se tiverem dúvidas quando alguém num balcão de um banco vender um depósito, se tiver alguma dúvida, não só pode consultar o site do Banco de Portugal, como pode colocar a questão. Nós estamos perfeitamente à disposição. Já agora deixa-me voltar ao montante, porque tu dizias 100 mil euros é por titular, quer dizer que se forem 2 são 200 mil euros. Não é? Sim, e se forem 3 são 300 mil. Claro. Não convém que existam uma dúzia deles, porque existiu, tem piada, mas existiu no BPP, algumas pessoas para segurar os seus depósitos colocaram amigos e familiares e vizinhos como titulares, e o Banco de Portugal, e bem, não considerou todos eles. Portanto, convém que haja lógica, que sejam familiares, os filhos. António, e por falar em depósitos, as pessoas não têm só depósitos, não é? Há outros instrumentos financeiros para fazer aplicações? Não têm e nem devem ter só depósitos, porque apesar de serem produtos seguros, diz a regra da poupança básica que se deve diversificar os produtos de poupança e também os emitentes, porque o banco é apenas um dos emitentes de possíveis de poupança, mas existe o Estado, a dívida pública do Estado, seguradoras e afins. E por falar em Estado, nós temos 2 produtos essenciais. Um é certificados de aforro e outro certificados do Tesouro. As taxas são diferentes, as condições são diferentes também, mas há aqui uma pergunta comum às pessoas, que é, isto é seguro? Ou seja, imagine que o Estado vai à falência. Eu não imagino. Se for à falência, eu acho que ter dinheiro ou não é diferente, portanto, acho que não é por aí. O que deve ser dito relativamente a esses produtos é que são seguros. Se existe o Fundo de Garantia para os Depósitos, existe aqui a garantia do Estado, que é ela própria uma garantia essencial. São 2 produtos interessantes, mas diferentes.
Diria que os certificados de aforro, até por um regime excepcional de prémio de permanência que se criou até final de 2016, de 2,75, ou seja, mesmo que a taxa seja zero, recebe-se 2,75 a 2 anos, o que é muito bom. Penso que será até o melhor produto de aforro neste momento a 2 anos em Portugal. 2,75 mais a Euribor, portanto, estamos a falar de uma boa taxa. Existe, enfim, uma obrigatoriedade de permanência de 3 meses sem mexer do dinheiro. Os certificados de poupança, Tesouro Poupança mais no quarto e no quinto ano, ou seja, terceiro, quarto e quinto ano. Mais de médio e longo prazo, onde pode chegar aos 5% no final dos 5 anos. E há aí também um prémio indexado ao crescimento do PIB. É um produto bem interessante. Para quem queira imobilizar dinheiro a Sim, a partir de 1.000 euros, enquanto os certificados de aforro, estamos a falar de 100 euros. Pode-se fazer um certificado. No caso dos certificados do Tesouro, 1.000 euros. E não se pode, isto é importante, mexer no dinheiro durante o primeiro ano. Deixa-me voltar aos depósitos. Há pessoas que nos escrevem a dizer assim, olha, tenho aqui um banco, alguns são estrangeiros, devo dizer, que me oferecem 5,5%, 6%. Isso é extraordinário. Isto é extraordinário. Tens que me dizer qual é. Isto são bancos seguros. Enfim, quando a esmola é grande, o povo desconfia. E acho que temos todos que desconfiar, salvo alguma promoção de algum banco que nós conheçamos e que esteja inserido no Fundo de Garantia de Depósitos. Ponto muito importante. Deixa-me dizer às pessoas que, quando tiver dúvidas, vá ao site www.fgd.pt. Está lá quem contribui para o fundo em Portugal. Exatamente. O Fundo de Garantia de Depósitos é o tal fundo onde garante os tais 100.000 euros por titular e por banco aos bancos participantes do fundo. Portanto, é importante perceber se esse banco oferece essa taxa, está incluído aí no Fundo de Garantia. Deixa-me mudar de agulha. Há muita gente que coloca questões como, olha, eu comprei PPRs, comprei outros fundos aos balcões dos bancos, nomeadamente o falecido BES, e a questão é, isto tem problema? Está em risco? A comercialização é uma coisa, quem gera o fundo normalmente é outra. Não é? Isto faz lembrar os CTT, que são os correios que comercializam. Os certificados de aforro são do Estado, eles só vendem. Só vendem. Aqui, portanto, é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. O BES foi a entidade comercializadora e não gestora dos fundos. Portanto, não há problema com esses investimentos. Camilo, é como tudo, tem que se analisar quem é o emitente, qual é a contraparte, ou seja, tem que se analisar. Acho que a crise trouxe pelo menos um ensinamento a todos nós. É importante ler os contratos, é importante perceber o que está por detrás, é importante pedir aconselhamento. O Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, o Instituto de Seguros de Portugal, todos eles são entidades que temos que estar informados. E nós estamos disponíveis também para os telespectadores que tenham dúvidas, para os assessorar nessa decisão. António, eu sei que tu gostas muito de seguros de capitalização. Sim, o que é isto? Sou o paladino dos seguros de capitalização de Portugal. É um seguro de capital, quer dizer, como o próprio nome indica, capitaliza juros numa perspectiva de médio e longo prazo. Nós vamos fazendo entregas mensais. Vamos fazendo entregas mensais, há imensos produtos que dão para fazer uma entrega única ou várias entregas, mas normalmente são entregas pequeninas mensais, portanto é uma disciplina de poupança. Ainda por cima são seguros de capitalização associados à reforma, a maioria deles, ou a um seguro de vida, ou seja, ou sou eu o beneficiário desse seguro de capitalização, ou posso designar, em caso de morte, alguém para o ser. Protege a família e protege o mais importante, que é a poupança a médio e longo prazo, que é aquilo que nós, todos os portugueses, temos que nos preocupar, sobretudo com a nossa reforma. E essa disciplina de poupar no médio e longo prazo falta muito à cultura portuguesa. Por fim, para além da diversificação de ser uma seguradora e não um banco, e não termos todo o nosso dinheiro num banco, mas também escolhemos uma seguradora ou um fundo de pensões para o fazer, também é importante, há um elemento fundamental, que é a fiscalidade mais reduzida, que é o único produto em Portugal que tem essa fiscalidade mais reduzida. Esclarecemos já as dúvidas das pessoas. Quem esperar até o 8º ano paga apenas 11,2% de IRS, sim. Entre o 5º e o 8º paga 22,4% e quem resgatar isto até ao 5º ano paga 28% de taxa liberatória. Sim, a taxa liberatória é 28%. Agora deixa-me ir ao produto que estavas a falar, que é um produto em causa. Para as pessoas perceberem a atratividade, fizemos 3 simulações com pessoas com 33 anos, outra com 41 e outra com 50.
sendo que o prazo da poupança é até aos 65 anos. Exatamente. Com uma poupança, com uma entrega mensal de 50 euros, quem tem 33 anos pode chegar ao final deste prazo com quase 32 mil euros. É verdade. E em vez de receber tudo, pode converter isto numa prestação mensal. Até à morte, sim. 172 euros neste caso. É um produto interessante. É um produto interessante e dá para quase subscrever o capital que se quer receber ou a reforma que se quer ter de forma mensal, com a pensão mensal. É escolher para o futuro o que é que eu tenho que descontar hoje para ter no futuro. E por isso é que, mais uma vez, os seguros de capitalização e os PPRs, em grande parte também o são produtos que, para além da questão fiscal, que sempre tiveram em Portugal até há bem pouco tempo, têm essa perspectiva de poupar para a nossa reforma. António, e não é só pessoas novas. Temos aqui uma simulação para quem tem 50 anos, com uma entrega de 30 euros por mês, que não é muito dinheiro, ao fim dos 15 anos e com uma taxa de rentabilidade de 3%, que é uma coisa modesta, pode chegar ao final com quase 7 mil euros, que daria 36 euros por mês de prestação. A magia da poupança é extraordinária. É verdade. A disciplina de pouparmos a partir dos 30, 40 ou 50 anos, ou quanto mais cedo melhor. António, isto faz tanto sentido, ou tanto ou mais sentido hoje em dia, porque como nós sabemos as limitações que o Orçamento da Segurança Social tem e o que é que pode acontecer daqui a 15 ou 20 anos. Exatamente. Ou seja, precaver a nossa reforma, poupando, é a única solução. Uma pergunta que eu imagino que quem está do outro lado deve estar a fazer. E se quem está a fazer esta prestação mensal morre ao fim de 5 ou 10 anos? Pode designar-se na fórmula de seguro de vida, por isso é que os seguros de capitalização normalmente têm associado um seguro de vida, podem designar um beneficiário, ou seja, ou é o próprio na reforma, ou é um beneficiário em caso de morte. E tem que ser alguém da família ou pode ser outra pessoa? Pode ser outra pessoa. António, se os telespectadores gostarem de colocarem questões sobre esta matéria, nomeadamente sobre este produto, estamos inteiramente disponíveis para Totalmente disponíveis e para aconselhar os melhores produtos para cada caso em concreto e em função do perfil do nosso telespectador, porque isso também é importante. Não há um produto melhor para todos, há um produto melhor para o meu caso em concreto. Isso é muito importante, que é personalizar, é quase como costureiro, não é? Exatamente. Encontrar o melhor produto para aquela condição. Os consultores financeiros são costureiros financeiros, essa está boa. Exatamente. António, conto contigo aqui na próxima semana. Já sabe, não esqueça que nesta edição não haverá o programa autónomo de aconselhamento, porque isso foi o que o António acabou de fazer aqui agora. Se você, no entanto, tiver dúvidas, basta ir ao nosso Facebook ou ao Twitter, deixe lá ficar todas as questões, nós prometemos responder, imagine, no prazo de 48 horas. Quanto ao resto do programa, já sabe, vamos ter um estudador privado, que vem já de seguida, fique por aí. E o nosso investidor privado desta semana é Bernardo Meireles, engenheiro de formação e presidente do Deutsche Bank em Portugal, além de presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã. Bernardo, muito obrigado por ter vindo à Coruña. Muito obrigado. Vamos começar pelo início. Onde é que põe a massa? Onde é que põe a massa? Não é do banco, a sua. Na carteira e no banco, no Deutsche Bank. Põe no Deutsche Bank? Claro, põe no Deutsche Bank. Isso é uma grande manifestação de confiança no seu banco. Claro. Tudo aquilo que eu recomendo para terceiros, compro para mim também. Mas não compro apenas só produtos nossos, compro também produtos que nós comercializamos, que são produtos de outras marcas. Temos o chamado Open Architecture, mas basicamente não necessito recorrer a outra instituição financeira que não seja a do Deutsche Bank para poder ter uma boa panóplia de produtos, uma boa oferta de produtos. Gosta de correr riscos nos investimentos ou é conservador? De tudo um pouco. Tenho desde... Depósitos. Confesso-lhe, depósitos praticamente não tenho. Posso ter obrigações, mas também tenho equity. Não são muitos depósitos. Não são muito depósitos. Porque consegue ser conservador, sair aos depósitos. Ou seja, há obrigações que são muito conservadoras e que até conseguem dar uma taxa mais interessante que os depósitos e são igualmente conservadoras. O Bernardo é engenheiro mecânico de formação. Como é que vem parar a banca? Também não sei explicar, mas eu sempre gostei de banca, mas sempre gostei de ter um curso de engenharia. Acho que um curso de engenharia dá-nos uma capacidade de raciocínio matemático e lógico, que eu acho que é único, acho que os outros cursos não dão. Independentemente, não estou a referir se é melhor ou se é pior, mas dá uma matriz muito lógica e muito matemática e que eu sempre gostei de matemática e que é um facto é que na minha maneira de ser, no dia-a-dia, mesmo em aspectos pessoais, mesmo na minha vida privada, a minha maneira de pensar, a minha maneira de atuar e de agir é muito formatada a um engenheiro. Mas sempre gostei de fazer banca, por isso foi uma questão de combinar. Depois fui buscar as outras componentes mais financeiras através de um MBA na Católica e penso que a combinação, ainda hoje, digo aos meus filhos, a combinação engenharia com MBA eu considero ser das melhores combinações. É um bom ticket. Bernardo, essa característica de ser engenheiro ajuda-o no banco a analisar projetos industriais?
ajuda-me a analisar projetos industriais e não só projetos industriais. Ajuda-me a analisar qualquer tipo de problema. Porque a capacidade que um engenheiro tem, para mim, a principal característica do engenheiro é tentar impor uma lógica na análise para resolver um problema. Resolver um problema. Ou seja, são muito mais formatados na resolução de um problema, mais pragmáticos, analisam, veem 3 ou 4 hipóteses de solução, escolhem um caminho, veem quais são os prós e os contras de cada uma das soluções e depois executam. Eu acho que isto não é só para problemas industriais, mesmo até para problemas sociais. O raciocínio, a forma de formulação e de resolução de problemas que o engenheiro tem, eu penso que é uma vantagem que dá muitos benefícios na vida. Isso nota-se na gestão do banco. O banco tem um retorno de investimento muitíssimo elevado, acima de 20%. Tem, exatamente. Já vi que fez o seu trabalho de casa. Tem um retorno de acima de 20%. Eu penso que isso é um bocadinho fruto daquilo que nós tivemos a semear desde há 9 anos para cá. Fomos sempre muito cautelosos. Houve uma altura, desculpe interrompê-lo, houve uma altura em que a casa-mãe o acusava de ser demasiado cauteloso em Portugal. É verdade. Numa reunião em que eu fui acusado de que nós tínhamos um retorno sobre ativos muito baixo, o mais baixo entre os vários Deutsche Banks dos outros mercados, ao qual eu respondia sempre porque nós estávamos enfocados no que nós chamávamos o baixo risco, baixo retorno. E mais uma vez, na banca isso comprova que normalmente a estratégia de menor risco tende a compensar mais do que a estratégia de maior risco. Porque mais tarde ou mais cedo temos agitações como estamos a ver neste momento. Mais cedo ou mais tarde vai-se ver que realmente tinham retornos ativos mais baixos do que o resto dos outros países, e ainda o tenho, mas tenho um retorno sobre o equity, retorno sobre capitais, muito superior aos meus pares. E isso hoje é muito mais valorizado do que o retorno sobre os ativos. O Bernardo é também presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã, que tem feito um trabalho que, em minha opinião, é notável. Quando conversa com investidores alemães, o que é que eles dizem que é fundamental para vir pôr o dinheiro em Portugal? Temos que analisar 2 tipos de investidores alemães. Aqueles que já cá estão e os que ainda não estão. Os que já cá estão já conhecem, têm um track record, já conhecem e sabem avaliar as potencialidades modernas de Portugal. Sabem ver que temos um país com infraestruturas ligado à tecnologia, com criatividade, com mão de obra qualificada, portanto, todos esses fatores mais modernos, mais recentes que Portugal tem. E sabem valorizá-los, conhecem-nos e investem e reinvestem no país exatamente porque conhecem a oferta global de Portugal. A Siemens é um excelente exemplo. A Siemens, a Bosch, a Continental, e a Auto Europa. O Deutsche Bank, todos esses conhecem esses fatores. Depois há todos aqueles que nunca investiram em Portugal e que, se lhes perguntar, não dizem bem nem mal. Vão dizer que não conhecem, 80% não conhece. É extraordinário. 80%. E os que conhecem, dos 20 que conhecem, a grande maioria refere os aspectos tradicionais do sol, da praia, do golfe, da sardinha, da simpatia, da hospitalidade. Ou seja, não lhe estamos a vender o resto em que nós estamos a fazer progressos grandes. Portanto, há um problema de promoção, em que nós temos que promover melhor. Como é que podemos ultrapassar isto? Temos que começar a fazer uma promoção muito mais enfocada, quase linha a linha. Nós não precisamos de promover Portugal em termos de notoriedade na Alemanha, porque eles conhecem, sabem onde é que fica. E por isso mesmo até referem o sol e as sardinhas e tudo isso. Portanto, o país é conhecido. Temos é que promover as nossas vantagens, as nossas características e onde é que nós podemos onde é que nós podemos acrescentar valor aos ciclos produtivos. Acha que há um déficit de associativismo na promoção do país lá fora? Sem dúvida. Então, ao nível das exportações, ao nível do investimento, falha em termos da tipologia que nós temos de promoção. Temos que fazer uma promoção muito mais em linha, muito mais técnica. Seja o investidor ou o decisor alemão que está a selecionar um potencial de investimento, quer ter como interlocutor alguém que conheça quase tão bem como ele, quais são os problemas da sua linha de produção e onde é que esse país poderá acrescentar valor nesse investimento. Na exportação, claramente, tal qual como disse, temos um déficit enorme de associativismo. As empresas portuguesas são, por natureza, pequenas, a quererem encarar um mercado complexo e de enorme dimensão sozinhas, e não se associam, exceto uma ou duas exceções, e por isso mesmo torna o trabalho muito mais difícil.
Uma das áreas de grande contributo para a economia portuguesa que as empresas alemãs trouxeram foi a criação da ATEC, a Academia de Formação Profissional. Eu estive a ver os últimos números e o índice de empregabilidade é de 95%. Exatamente. O que é que está a fazer bem a ATEC que não faz o ensino secundário e que só emprega 45% das pessoas que lá saem? A ATEC, tal qual como a Câmara de Comércio, há muito tempo, há cerca de 30 anos, que investem na formação dual, que é, digamos, uma formação emblemática da Alemanha e sobre a qual assenta muito do sucesso que a Alemanha tem. E o baixo desemprego jovem. E o baixo desemprego jovem, em que tem, digamos, uma pirâmide bem distribuída. Tem os licenciados, tem o ensino técnico profissional e tem os que se ficam pelo 12º. Mas é uma pirâmide bem distribuída. Nós temos algo concentrado, mas ainda há níveis que eu acho que ainda podemos crescer ao nível das licenciaturas, e temos ainda níveis que ainda podemos crescer. E depois temos os que se ficam pelo 12º. Temos um fosso muito grande entre os que ficam pelo 12º ano e os que não foram para a licenciatura. Por falar em licenciatura, acha que Portugal não percebeu as palavras da Sra. Merkel quando falava em excesso de licenciados? Ela queria dizer em certas áreas... Eu nem me vou ficar pela interpretação se percebemos ou não percebemos. Efetivamente, nós temos 17% de licenciados e podemos crescer até aos 25%, claramente. Mas temos licenciados em áreas que não fazem falta. Temos licenciados em áreas que não fazem falta. Mas eu focava-me não tanto nos licenciados em áreas que não fazem falta, mas focava-me sobretudo no gap que temos, no fosso que temos entre os que são licenciados e os que se ficaram pelo 12º. Nós, praticamente qualquer aluno escolhe uma de duas vias. Ou acaba o 12º ano e vai trabalhar, ou vai seguir para a licenciatura. Há a terceira via, que é seguir o ensino técnico profissional numa área que já se adequa, ou que já se adequa, ou que esteja mais identificada com aquilo que são as pretensões desse aluno. Essa terceira via nós temos que trabalhá-la mais e é algo que a ATEC e que a Câmara então já o fazem há cerca de 30 anos e com enorme sucesso. E como há raridade, ou seja, como realmente não há muitas pessoas a formarem-se no ensino técnico ou profissional, nós conseguimos ter muito boa empregabilidade, porque aqueles que o fazem têm logo muita procura. Há bocado falámos da Câmara de Comércio Luso-Alemã e do trabalho que têm feito. Uma das atividades novas é o apoio a startups na área da indústria. Exatamente. Também é mais um projeto que estamos a lançar. Lançamos recentemente, há 2-3 meses, fizemos o primeiro evento que é fazer o chamado matchmaking de empresas alemãs com empresas portuguesas, mas em que as empresas portuguesas são caracterizadas por serem startups e as empresas alemãs são caracterizadas por serem investidores. Muitas são as mesmas empresas que nós conhecemos, as grandes empresas industriais, que estão à procura de alguém que lhes possa solucionar um ou outro aspecto da sua cadeia de produção. Ou seja, cadeia de valor, estão a tentar completar essa cadeia. Estão a tentar completar ou a tentar inovar, e às vezes olham para coisas muito específicas. E podem chegar aos nossos empreendedores e ou analisarem algo que já esteja a ser feito e quererem desenvolvê-lo, ou até podem, não é exatamente aquilo que eles estão à procura, mas gostar no caminho onde estão a ir e até quase que, de uma forma mais tailor-made, encomendam algo muito mais específico para que aquele grupo de trabalho estude algo concreto para essa empresa. Bernardo, faz algum sentido nós termos políticos e empresários que criticam a entrada de capital estrangeiro em Portugal? Ou a venda de ativos portugueses ao exterior? Não, acho que o capital não tem cor, nem tem nacionalidade. Quanto mais... E Portugal não o tem. A verdade é essa. Não tem mesmo. E nós não temos. Portanto, quanto mais vier, sobretudo um país como o nosso, em que escasseia, desde que ele venha, ou seja, desde que seja capital limpo, ou seja, independentemente da sua cor, mas que seja capital limpo, que venha, porque nós temos que canalizar capital para desenvolver os nossos projetos, as nossas ideias, as nossas indústrias, a nossa educação, a nossa formação. Precisamos de capital para muitas áreas. Isso não revela um grave déficit de elites em Portugal? Este tipo de pensamento? Eu costumo sempre dizer eu costumo fazer sempre a pergunta que é: quem é que mantém, qual é o capital que mantém vivo e em evolução cidades como Nova Iorque, Paris ou Londres? É o capital londrino que mantém Londres em evolução e a fervilhar, Paris e Nova Iorque, ou é o capital do mundo inteiro que mantém estas cidades a serem centros mundiais? É o capital do mundo. Bernardo Meireles, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu. Quanto a si, já sabe, se tiver questões, sugestões para fazer, vai ao nosso Facebook ou Twitter, deixa ficar lá essas sugestões ou questões também, que nós responderemos logo possível. E não se esqueça, nesta edição não há aconselhamento,
E, quanto a si, voltaremos a ver-nos aqui na próxima semana na Cor do Dinheiro, sempre na RTP Informação.